E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou a Paula, professora de Matemática 4 de vocês, e vamos para a aula 11, que é a posição relativa de duas retas e o ângulo entre elas, tá? Como eu sempre falo para vocês antes de começar uma aula, eu digo, né? Gente, isso aqui não é muito importante para o Enem, ou isso aqui é muito importante. As outras aulas eu ainda consegui tirar um pouco de proveito, porque essa matéria realmente o Enem não cobra muito, que é geometria analítica. E eu ainda tentei tirar um pouco de proveito fazendo, né, semelhança de triângulo, mostrando pra vocês que dá pra fazer de outra maneira, sem precisar decorar as formas que ele dava, enfim. Mas nessa aula, em exclusivo, ela é bem um vestibular bem tradicional, então não é muito a cara do Enem. Eu ainda tentei ver alguma coisa pra aproveitar, mas realmente ela não tem nada a ver com o Enem. Então é pra quem quer um vestibular mais tradicional, certo? Se você não quer, não precisa estudar isso, porque, enfim, a gente não cai. E vocês não vão perder o tempo precioso de vocês estudando uma coisa que não cai, tá? Sou bem sincera. E é isso. Isso aqui é pra quem quiser aprender ou quem quiser fazer outro vestibular, porque a aula tem que ser dada, né? A gente tem que aprender. Mas é mais uma revisão, porque vocês já estudaram isso no segundo ano de vocês, né? Então vamos lá. O roteiro de hoje. A gente vai ver retas paralelas, retas concorrentes, perpendiculares. E vamos ver duas formas, a da distância entre o ponto e a reta e a do ângulo entre as retas. E depois vamos fazer os exercícios, tá? Então vamos começar com retas paralelas. Temos aqui a reta R e a reta S. Elas são paralelas, gente, elas nunca vão se encontrar, né? Porque elas estão paralelas entre si. E elas têm o mesmo ângulo, vocês estão vendo, ó, que a angulação de X até a reta tem que ser a mesma, gente. Porque a gente aprendeu isso, assim, acho que tá na mente já, sem a gente nem saber, né? Isso aqui já tá gravado pra gente. E aí eu vou ter as duas equações. Aqui, vocês lembram a aula passada, desculpa, que eu disse que eu usava y igual a x mais b, né? Aqui eu vou usar mn porque realmente é uma aula bem de geometria analítica, tá? O m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então é melhor que vocês usem mn porque todas as fórmulas, elas colocam o m e o n como incógnitas, tá? E aí ele diz que a reta R tem o y mr vezes x mais nr e a reta S tem o y ms vezes x mais ns, né? E para elas serem paralelas, gente, é bem simples. Os ângulos são os mesmos. Se o ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma. Se a tangente é a mesma, ela tem o mesmo coeficiente angular. Porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. É a tangente de αr e é a tangente de αs. E o coeficiente linear tem que ser diferente. Então essas são as duas coisas que precisam acontecer para a reta ser paralela. Ah, Paulo, mas por quê? E o coeficiente tem que ser diferentes? Porque a gente se for igual à mesma reta, tanto que ele fala aqui, ó, se R for coincidente, que é coincidente é a mesma reta, os dois coeficientes são iguais, porque é a mesma reta. Pode ser duas retas diferentes em cima da outra, pode existir, mas não faz sentido, porque ela tem a mesma equação, ela tem a mesma coisa, então vocês não precisam dizer que são retas diferentes, é a mesma coisa, mas enfim, só pra vocês entenderem por que o coeficiente linear tem que ser diferente, porque senão, se ele for igual, vão ser retas iguais, que no final das contas vai ser uma reta só. Vamos para as retas concorrentes agora. Gente, o que é uma concorrência? A pessoa tá brigando por uma mesma coisa, né? A gente no vestibular tem os nossos concorrentes, né? Que eles querem o mesmo curso que a gente, a mesma vaga. Mas a gente vai passar, vai dar certo. Aí, elas estão brigando aqui, gente, por esse ponto aqui em comum, vocês estão vendo? Ou seja, as retas se cruzam em algum ponto. Isso são retas concorrentes, tá? E vocês estão vendo o ângulo, ele já é diferente aqui, certo? Então, a condição de existência para uma reta ser concorrente é que os ângulos têm que ser diferentes. Ou seja, a tangente é diferente. Ou seja, o coeficiente angular, que é o m, são diferentes. Vamos agora para as perpendiculares. Gente, perpendicular a gente aprendeu, né, lá na primeira série, que o ângulo entre elas tem que ser de 90 graus, certo? Ele faz todo o desenvolvimento aqui, certo? Para as retas serem paralelas. E ele encontra que a multiplicação dos coeficientes angulares de retas paralelas tem que ser igual a menos 1. Então, essa fórmula aqui é muito importante. Eu preciso que vocês decorem, tá? Pra gente fazer as questões lá na frente. E aqui vamos para a distância entre o ponto e a reta. Gente, aqui vocês não precisam decorar como faz ou entender, porque realmente é uma coisa bem mais... Não é bem complexa, mas é uma coisa que não é necessária, né? Mais uma coisa pro nosso HD que já tá lotado, né? E aí eu vou só mostrar a fórmula pra vocês, certo? Mas basicamente o que eu quero que vocês saibam aqui, que vocês entendam por trás da fórmula, é que ele vai fazer a distância entre o ponto, que no caso aqui é o ponto P, que ele tem um X e tem um Y, XP e YP, e uma reta. E essa distância D que ele colocou aqui é uma distância perpendicular, vocês estão vendo o ângulo de 90 graus. Por que é perpendicular? Porque, gente, essa é a menor distância. A menor distância de um canto para outro é exatamente em linha reta.
Por exemplo, eu tô lá em Fortaleza, né? Aí eu voltei pra Sobral pra poder ir pras aulas e tal. Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza. Se imagina se tivesse uma estrada, né? Que ligasse Sobral e Fortaleza e fosse 100% reta, uma estrada bem retinha, exatamente nos pontos. Gente, seria uma distância muito menor, seria muito mais rápida a viagem, porque é a menor distância, é a perpendicular, certo? É uma reta exata. Só que, infelizmente, né, não tem como fazer isso, né? A gente passa por outras cidades, a gente passa por outros cantos, o caminho não serve só para vir para Sobral, a gente passa por vários outros lugares, né? E não é assim. Então, acaba sendo uma distância maior, certo? Se eu traçasse uma reta aqui oblíqua, ó, seria uma distância maior. De P até a reta, ó, que for 90 graus, seria uma distância maior, certo? Então, ele resolve tudo isso e aí ele encontra essa fórmula que também é importante, que a gente vai usar ela em algumas questões. Mas como eu disse, né, pro Enem, vocês não precisam se estressar com essa forma. A distância entre o ponto P e a reta R vai ser o quê? O módulo de AXP mais BYP mais C, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. Quem é A, B e C? Gente, A, B e C são os coeficientes da reta, né? Vocês lembram que a fórmula dela é aqui, ó. R é igual a X mais BY mais C, que é igual a 0. E o A e o B são da reta, desculpa. E o XP e o YP são os pontos. São as coordenadas do ponto que ele deu aqui, certo? E a distância, não esqueçam, é a menor distância e forma um ângulo de 90 graus. Aí vamos para o ângulo entre as retas agora, né? Aqui, gente, é importante que vocês saibam que ele faz o exemplo com duas retas concorrentes que são oblíquas. Por que elas são oblíquas? Porque elas não são paralelas a nenhum eixo. Nem a R1 e a R2 estão deitadas aqui na horizontal, paralelas ao eixo X, e nem elas estão em pé, paralelas ao eixo Y. Essa fórmula é usada para as retas oblíquas. E elas não são perpendiculares entre si. Não perpendiculares, ou seja, elas não formam um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, θ, ele é diferente de 90, tá, gente? Por quê? Porque ele não pode ser 90, depois eu vou mostrar pra vocês, senão o denominador daria 0, tá? E aí pronto, vamos lá. Aí ele faz todo o desenvolvimento da questão, aquelas fórmulas e tal. E ele vai encontrar isso aqui, que a tangente de θ é igual ao módulo, né, de M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1, certo? O M2 é o coeficiente angular da reta 2, tanto faz, você pode dizer que, não importa, Paulo, precisa saber a ordem de uma reta e de outra, não precisa, qualquer um você pode chamar de 2, não, se você chamar de 2, você chama de 2 até o final, e uma mesma coisa, certo? E o ângulo, gente, é o ângulo agudo, tá? Vocês estão vendo que tem um ângulo obtuso aqui, o beta é o ângulo agudo entre elas, tá? E ele até desenha de forma diferente, uma vindo do lado e outra vindo do outro, pra vocês verem que não importa a posição que elas estejam. Elas vão ter um ângulo agudo e é esse ângulo agudo que a gente vai encontrar aqui na fórmula, certo? E aí ele faz essa evidência aqui que eu achei interessante. Se as retas forem paralelas, os dois m são iguais. Quando os dois m são iguais, a tangente de θ vai ser igual a 0. Isso aqui vai zerar, certo? Quando isso aqui zera, gente, eu vou ter que o ângulo é 0. Por que o ângulo é 0? Porque elas nunca vão se encontrar, não vai ter ângulo entre elas. Porque elas não se encontram, o ângulo é 0, entendeu? O ângulo entre elas não existe, então vai ser 0 graus, certo? E se as retas forem perpendiculares, é o que eu falo pra vocês. Gente, toda reta perpendicular, ela é uma reta concorrente. Ela tá se encontrando em um ponto. Vocês lembram, né? Lembrar do concorrente de vocês. Vocês querem se encontrar em um ponto, certo? Só que nem toda reta concorrente é perpendicular. Porque pra ser perpendicular, eu preciso ter um ângulo de 90 graus entre eles, certo? Então, se a gente usar que elas são perpendiculares, o M1 vezes o M2 vai ser igual a menos 1, e a tangente de θ não existe, né? Porque quando eu botar aqui M2 vezes M1, tem até uma questão que tem isso. Vai ficar 0, ó, 1 menos 1. Aí vai ficar o denominador é 0. Então a tangente de θ não existe. Então, consequentemente, o θ vai ser 90 graus. Elas são perpendiculares, tá? Que a gente sabe, né, que não pode ter divisão por 0. Então, vamos lá, gente. Essa fórmula aqui é importante, do quadradinho, grifei aí na apostila. Essa fórmula da distância é importante. Essa fórmula aqui, MR vezes o MS, e as outras são bem óbvias, né? Acho que nem precisa se grifar, mas se quiserem grifar essas duas aqui da paralela também dá certo. Vamos para os exercícios agora, tá? Ah, detalhe, esqueci de falar. Eu falei pra vocês que ela tinha que ser oblíqua, né? Essa aqui, a R2, ó, ela não tá oblíqua, tá? Ela tá paralela, né, ao eixo. Aí qual é a fórmula que ele vai usar? Ele vai usar essa fórmula aqui mais simplificada, mas a outra fórmula também funciona, vocês não precisam se estressar não, até porque esse aqui também é um triângulo, vocês podem usar Pitágoras, podem usar várias outras coisas, tá? A fórmula principal é aquela outra mesmo que eu mostrei. Então, vamos lá.
Dois amigos caminham no plano x e y, plano que a gente já tá careca de saber, né? Ao longo de retas paralelas. Gente, vocês lembram, né? Retas paralelas. O ângulo é o mesmo, o coeficiente angular é o mesmo. Cujas equações são, ele já deu a equação, e ele quer o valor de m, que é a incógnita aqui. Então, gente, para a reta ser paralela, os coeficientes angulares são iguais. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, eu vou achar o coeficiente angular para poder igualar, e com certeza eu vou achar a m, né? Que ele não fez essa questão de graça. Então, vamos lá. As retas são paralelas, então o coeficiente angular é igual. Aí eu vou ter o quê? 5y mais 2x igual a 7. Aí você pode falar assim, né? Paula, o m é igual a 2, né? Nessa reta, porque o coeficiente do x... Não, gente, o m não é igual a 2. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo, tá? A fórmula que eu mostrei pra vocês no começo da aula é y é igual a mx mais o n, né? Gente, o y tá sozinho. Vocês estão vendo que não tem ninguém com ele. Se tivesse, teria outra incógnita, sei lá... z vezes y, entendeu? Ele não tem coeficiente, o y tá só, então vocês têm que deixar ele sozinho para poder achar o coeficiente da reta. Vocês não podem simplesmente dizer que é 2, tá? Então, o que é que eu fiz? Essa aqui é a outra reta, voltando para essa primeira aqui. Eu deixei o y só, eu isolei ele. Eu passei o 5 dividindo, entendeu? Fiz a distributiva aqui das frações e encontrei isso aqui, porque eu tenho que separar, gente. Eu tenho que separar o coeficiente linear para ficar sozinho, sem multiplicar ninguém. Eu tenho que ter um coeficiente que multiplica o x. E eu tenho que ter o y sem nada, só o y limpo e seco. Ele não pode ser vezes 5, ele não pode ser dividido por 5, ele não pode ser vezes 2, ele não pode ser vezes 0,5, ele não pode ser multiplicado nem dividido por nada. Ele tem que estar sozinho, tá? E aqui é a segunda reta, que a gente não sabe quanto é o m, que é exatamente a resposta da questão, que eu também tenho que desenvolver. O y não está só, o y está com o m, ele não pode ficar com o m, certo? Aí eu vou ter isso aqui. Aí agora, gente, daqui eu posso tirar o coeficiente angular das duas, né? Porque é exatamente o valor que multiplica o x. Nesse caso vai ser menos 2/5, e nesse caso vai ser menos 3 sobre m. Aí vai ficar como? Que menos 2/5 é igual a menos 3 sobre m. Por quê, Paulo? Vocês estão se lembrando, né? Porque o coeficiente angular delas tem que ser igual, né? Elas são retas paralelas, certo? Só um instante, gente, que eu vou só ajeitar aqui a internet. Pronto, deu certo. E aí eu vou ter que... eu faço em x, né? 2m, menos 2m igual a menos 15, que é 3 vezes 5. E eu encontro que o m vai ser igual a 15 sobre 2 e marco o item C, tá? Aí vamos lá para a segunda questão. Um mapa é localizado sobre um sistema de eixos cartesianos ortogonal, de modo que a posição de uma cidade é dada pelo ponto 1 e 3. Então, tem uma cidade exatamente nesse ponto. Um avião descreve uma trajetória retilínea, ou seja, gente, é uma reta, certo? E ele dá a equação da reta que esse avião está passando. Em qual ponto o avião se encontra mais próximo da cidade? Aí tem aquele negócio que eu falei pra vocês, das retas perpendiculares, né? O ponto que ele está próximo, um ponto mais próximo, é um ponto perpendicular. Aí você já pensa, vou usar aquela fórmula lá, da distância que a Paula me falou, que é do ponto próximo, não sei o que. Gente, ele não tá pedindo a distância, ele tá pedindo o ponto. Vocês estão vendo aqui no gabarito algum item que tem, assim, 3 km de distância, 5 km de distância? Não. Ele tá pedindo o ponto de encontro. Ou seja, é o ponto de encontro entre duas retas, gente. Eu desenhei aqui pra ficar melhor de vocês entenderem. Tá aqui o ponto P, que é a cidade. Aqui a trajetória do avião, que é essa linha vermelha, que tem essa reta aqui, que foi dada na questão. E aqui é o ponto L. Aqui é o ponto que eu preciso saber para resolver a minha questão, porque é o ponto onde o avião tá passando mais perto da cidade, certo? Então, pra que eu vou calcular a distância se ele não me pediu? Eu não preciso calcular a distância. O que é que eu vou precisar? Gente, quando eu tenho duas retas se cruzando, o ponto que cruza entre elas é exatamente a igualdade das duas retas. Então, eu vou ter que igualar as duas equações. Porque aqui vai ter, quando eu isolar, né, o y, porque aqui o y não está isolado, né? Eu expliquei pra vocês que ele tem que estar isolado. O y vai ter uma equação, y igual a tanto, e essa outra reta R aqui vai ter também o y igual a tanto. Eu vou ter que igualar esses y, e aí eu vou encontrar exatamente esse ponto L, tá? Que é o que eu quero na questão, eu não quero a distância. Então, aquela fórmula da distância não vai me servir, por isso que eu digo, vocês têm que saber o que é que vocês vão usar, né? Só beber uma aguinha aqui. Enfim, continuando. Aí vamos lá. Aí elas são perpendiculares, né? Porque é a menor distância. Então, o m do R vai ser, vezes o m do S, vai ser igual a menos 1, que foi o que eu disse pra vocês no começo da aula. Então, vamos achar o ms usando a equação da reta, tá?
o m de s, que eu tenho a equação da reta, eu acho facilmente o m. Eu não tenho o m de r, né? Porque eu não tenho a equação dessa reta aqui, ele nem falou dela, ele nem disse que existia. A gente tem que ser esperto e ver que ela existe, né? E aí, mais uma vez, eu isolei o y, como vocês podem ver aqui, e eu fiquei com 10 menos x sobre 2. Essa aqui é a equação dessa reta, de forma que o y tá sozinho, e eu posso dizer que o coeficiente angular dessa reta é menos 1/2, certo? Que é o coeficiente que multiplica o x, desde que o y esteja isolado. E aí, gente, eu tenho, por essa fórmula aqui das perpendiculares, eu tenho como achar o m de r, né? Porque quando eu multiplico o m de r, que eu não sei quanto é, né, que tá aqui, vezes o m de s, que é menos 1/2, que eu achei, tem que dar menos 1. Então, eu vou achar que o m de r vai ser igual a 2, né? Eu passo 2 pro outro lado multiplicando, menos com menos, fica mais, e o m de r vai ser igual a 2. E aí, gente, eu vou ter o ponto P, que é 1 e 3, e o m de r igual a 2. Com isso, a gente vai encontrar a equação da reta R. Como eu falei pra vocês, eu preciso igualar essas duas equações para eu poder achar o ponto de interseção. Sempre que tiver um ponto de interseção entre retas, pode igualar. Não precisa ser perpendicular, não precisa. Elas podem ser só concorrentes mesmo. Vocês podem... Desculpa. Vocês podem igualar, tá, gente? Que vai ser exatamente esse ponto de interseção entre elas. E aí eu preciso da equação da reta, que eu não tenho, né? Como é que eu vou achar? Pra achar a equação da reta, nas outras aulas, a gente usava 2 pontos, né? Ele sempre dava 2 pontos pra gente tudo, só que agora ele não deu, ele só deu 1 ponto. Só que em compensação, ele deu o coeficiente angular, né? Porque a gente sabe que elas são paralelas, então eu tinha como achar o coeficiente angular, né? E aí eu tenho que o m de r é igual a 2, eu achei, porque eu sei que as retas são perpendiculares e eu sei dessa propriedade, né, delas, que a multiplicação dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, eu vou lá e tenho o ponto P e o MR igual a 2. Com isso, a gente vai encontrar a reta. Eu podia ter 2 pontos, eu podia ter os 2 coeficientes, que aí eu já teria a reta, se eu tivesse o M e o N, né? Mas, enfim, ele deu as duas, a gente tem as duas coisas, né, que é o P e o M. P é o ponto e o M é o coeficiente angular, para achar a equação da reta. Eu preciso de duas coisas, porque eu tenho duas incógnitas na equação da reta, que a equação da reta é y é igual a mx mais n. Ah, Paula, aí tem 4 incógnitas, tem o x e o y. Não, gente, o x e o y não são incógnitas. O x e o y são as coordenadas, que todos os pontos que estão em cima daquela reta. Eles são valores que vão ser substituídos a partir do que você acha no gráfico. Mas eles não são incógnitas. A incógnita mesmo é o m e o n, que se você não tiver ela, como é que você vai encontrar x e y? Se você não sabe o valor que multiplica o x, que é o m, e nem sabe quem é o coeficiente linear, entendeu? É por isso que eu preciso do P e do M, né? Um ponto ou 2 pontos, mas no caso aqui um ponto e o coeficiente angular, para eu poder achar a equação. Então aqui eu coloco, né? Y é igual a 2x mais b. Eu botei b, mas era pra ser um n aqui, né? Mas enfim, vocês chamam da letra que vocês quiserem. Da onde vem esse 2? Esse 2 vem aqui do MR, tá, gente? Ele vem exatamente daqui, que é o coeficiente angular. Aí, com esse ponto x igual a 1, y igual a 3, né? Que é o p, eu vou ter aqui 3, né? Que é o y, ó, 3, y igual a 3. Vai ser igual a 2x, o x é 1, 2 vezes 1 é 2, mais b. Aí eu encontro que o b é igual a 1, tá? 3 menos 2, né? Que o 2 passa pro outro lado e fica igual a 1. Aí eu vou ter, gente, as duas equações. Essa aqui, que é y igual a 2x mais b, que eu encontrei aqui, que é 1, né? E a outra lá, né? Que o y é igual a 10 menos x sobre 2. Eu só fiz trocar, né? Tá aqui ela, ó, certo? Que é exatamente essa que ele deu na questão, só que montada do jeito correto, né? Com o y. E, gente, eu vou ter que igualar, como eu falei pra vocês. Esses dois y vão ter que se igualar. Por quê? Porque as retas se encontram, elas se interceptam no ponto L, certo? Aí, ó, com as duas equações, vamos igualá-las, que estão a interseção entre as retas. Então, eu igualo uma equação, essas duas de vermelho eu igualei. Aí, gente, isso aqui é só resolver conta, né? Passar pro outro lado, multiplicar por 2 para cortar esse 2 aqui e tal. Isso aí vocês sabem fazer, né? E aí eu vou ter que x mais 4x igual a 18, 5x igual a 18, x igual a 18 sobre 5. Não divido, né? Até porque os itens, né, tá lá com fração, né? Vamos ver de novo, ó. Tá, já tem um aqui, 18 sobre 5, ó. Já tinha como eliminar o item B e o item D, né? O meu x eu já achei. Agora vamos achar o y. Ah, Paulo, como é que eu acho o y? E já é só substituir. Todo ponto tem um par, né, de coordenadas, um x e um y, qualquer ponto que seja, mesmo que ele esteja em cima do eixo ou esteja na origem, ele sempre vai ter um ponto x e um ponto y, que ele pertence a um conjunto grande de coisa que é aquele plano cartesiano, né? Então vamos achar o y substituindo em qualquer uma dessas equações, tanto faz, gente. Por que tanto faz? Porque o ponto tá nas duas retas, gente. Tá aqui o ponto L, ó.
ele tá tanto na reta R quanto na reta S, então não importa, as duas equações vão servir para ele, por isso que elas foram igualadas, certo? E aí, substituindo o valor de 18/5 na equação, escolhi essa aqui, por achar ela mais simples, que eu tô multiplicando, na outra eu tô dividindo. E enquanto que y é igual a 41/5, e eu marco o item A, certo? Aí vamos lá, terceira questão. A figura a seguir ilustra as localizações de um posto de saúde P. Tá bem aqui o posto P, ó. O X dele é 0 e o Y é 30, vocês estão vendo aqui, né? E de um trecho retilíneo da rodovia AB. Então, eu tenho uma rodovia aqui, AB, certo? Em um plano cartesiano ortogonal na escala de 1 para 200. Gente, antes, quando eu era estudante, né, eu me tremia todinha. Quando eu vi uma escala, eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí, uma vez eu aprendi uma coisa que é tipo assim, a escala é o valor que você quiser, mas ele tem que ser o mesmo. Por exemplo, 1 para 200. Eu posso dizer que 1 metro do papel equivale a 200 metros da vida real. Eu posso dizer que 1 quilômetro do papel, que não dá, né, para um papel ter 1 quilômetro, mas sei lá, 1 centímetro no papel equivale a 200 centímetros na realidade. Como assim na realidade, Paulo? No meu desenho, o que eu tiver, por exemplo, eu tenho um mapa do Brasil. Aí eu tenho a distância do Ceará pra, sei lá, Pernambuco. Aí eu vou medir com a régua e dá 3 centímetros. Se eu tenho que 1 centímetro, que é a escala, aí tem lá na escala, né? 1 para 200, que nem é nessa questão. Aí eu vou pegar e vou falar assim, poxa, então 1 centímetro no meu mapa equivale a 200 centímetros na vida real. Então, se eu tenho 3 centímetros da distância do Ceará para Pernambuco, Fortaleza e Recife, eu tenho 3 centímetros, então eu vou ter 3 vezes 200 na vida real, que são 600 centímetros. Então, é como se a distância do Ceará, de Fortaleza para Recife fosse 600 centímetros, entendeu? Então, é isso, gente. Não importa, pode ser metro, pode ser quilômetro, mas se um for quilômetro, o outro também é quilômetro. Se um for decímetro, o outro também é decímetro, certo? Aqui, no caso, ele diz que é em quilômetro, ó. Vocês estão vendo? Em quilômetro não, desculpa. As respostas estão em quilômetro, mas em quilômetro é facilmente transformado para metro, né? 2 quilômetros é a mesma coisa de 2.000 metros. Então, eu vou usar como se fosse metro, tá? Aí, vamos lá. E ele quer saber, ó, pretende construir uma estrada ligando o ponto P à rodovia, de modo que a distância seja a menor possível, tá vendo? A distância é a menor possível, ou seja, perpendicular. Então, eu tenho que ter uma reta perpendicular do ponto P aqui até a rodovia AB, da menor distância, porque é um posto de saúde, né? Tem que chegar super rápido. Se a unidade de medida real é 1 metro, ó, tá vendo? Ele deu a unidade. Então, 1 metro no papel equivale a 200 metros na vida real, certo? A distância entre o posto e a rodovia será igual a... Aí, gente, tá vendo? Ele quer a distância. Então, já é aquela fórmula, porque ela já vai me dar um valor de distância. Aquela fórmula grande e feia que eu mostrei pra vocês, né? Que tinha um módulo e tal. Então, a gente vai usar ela. Então, a gente vai usar a equação da reta, dessa reta AB, pra eu poder colocar lá. Vocês lembram aquela fórmula como era? Deixa eu voltar aqui. Mostrar pra vocês o que a gente precisa, né? Porque a gente vê a fórmula e da fórmula a gente vê o que a gente vai precisar, tá? Ó, eu vou precisar da equação da reta, que tem o A, o B e o C, e eu vou precisar do X e do Y do ponto. Então, eu vou precisar achar a equação daquela reta, né, gente? Só um minuto, estamos chegando. Pronto, eu vou precisar da equação dessa reta e vou precisar do ponto P. O ponto P eu já tenho, que é 0 e 30. O X é 0 porque ela está em cima do eixo Y e o Y é 30, certo? Mas eu preciso da equação dessa reta. E como é que eu acho a equação da reta? Eu tenho 2 pontos, que é o A, que é menos 20 e 20, e tem o B, que é 20 e menos 10. Então, a partir desses 2 pontos, né, o A e o B, eu vou encontrar os 2 coeficientes, que é o N e o M. E aí eu vou achar a equação da reta. Então, eu tenho que Y é igual a MX mais N, aqui no A. Eu coloco que o Y é igual a 20 e o X é igual a menos 20. Encontro que N é igual a 20 mais 20M, certo? O B é a mesma coisa, 20 e menos 10. E Y, que é menos 10, é igual a XM, né, que é 20, o X, ó, mais N. Aí, aqui a mesma coisa, ó. O N, esse N aqui eu substituí por isso aqui, ó, 20 mais 20M. Aí ficou o quê? Menos 10 igual a 20M mais N, que é 20 mais 20M, certo? Aí eu vou ter o quê? 20 mais 20, 40. Vai ser igual a menos 10, o 20 passa diminuindo, vai ficar menos 30. Então, N vai ser igual a menos 30 sobre 40, que é menos 3 quartos, certo? E o N é só substituir aqui, ó, gente. 20 mais 20 vezes menos 3 quartos, o N vai ser igual a 5, certo? Aí a gente tem a equação da reta, né? Tá aqui bem bonitinho, ó. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Com o Y sozinho, como eu falei pra vocês. E aí, gente, vamos usar aquela fórmula da distância, que foi a que eu disse pra vocês, né? Eu tenho o ponto P, que é o XP e o YP, e eu tenho o Y igual a MX mais N, com o M e o N descobertos.
Eu vou só substituir, gente. O A dele é o quê? 3 menos 3/4, né? Esqueci do menos aqui, me desculpem, tá? Vezes o X, que é 0, o X do ponto P, certo? Mais o B, 1 vezes o 30, certo? O B da equação aqui. E o C vai ser menos 5. Gente, lembrando que a equação é o quê? AX mais BY mais C, ou seja, o A é o coeficiente do X, que é menos 3/4, aqui eu esqueci de colocar. O B é o coeficiente do Y, por isso que ele é igual a 1, e o C é o coeficiente independente. Gente, por que eu coloquei menos 5? Enfim, eu errei aqui, me desculpem, tá? Vocês botam o sinal correto, mas deu certo no final das contas, porque tira o módulo, né? Então, essa de cima vai dar 25 e essa de baixo eu vou ter que resolver. Ah, esqueci de explicar a de baixo pra vocês, né? E a de baixo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A aqui, menos 3/4, né? Não precisa do menos aqui, porque no caso eu vou levar ao quadrado e vai sair positivo. E o B é 1, que é o coeficiente do Y. Aí aqui eu resolvo só a conta, tá, gente? Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 30 menos 5, 25. E aqui vai ficar a divisão aqui bem direitinho, tá? Aí a gente bota 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 1, raiz, aqui eu somo essas duas equações, tiro o MC que dá 16, 16 dividido por 16 dá 1, vezes 9, 1, e 16 dividido por 1 dá 16, 16 mais 9, 25, então vai ficar a raiz de 25 sobre a raiz de 16, que é 5/4, certo? Aí eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né, a multiplicação. A divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 4/5. E isso aqui vai dar igual a 20, que eu corto aqui 25 com 5. E aí eu vou ter 5 vezes 4, que vai dar 20, tá? Então, a escala, eu vou ter que 1 metro equivale a 200 metros, né? Como ele falou, metro para metro. E 20 metros aqui, que esse valor aqui é o valor que tá no papel, equivale a quanto do real? Aí eu encontro 4 quilômetros, que são 4.000 metros, e eu marco o item E, se eu não me engano. É o item E, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. A quarta questão. Considere os pontos A, B e C. A equação de reta que contém o segmento AB, a equação de reta que contém o segmento AC e a tangente do ângulo agudo formado entre elas são, respectivamente. Então, ele quer uma equação que forma o segmento AB, e eu tenho 2 pontos. É como se eu tivesse 2 pontos aqui no papel e eu ligasse ele por uma reta, ligasse eles dois, né, com uma reta. E ele quer também de A a C, ou seja, ele deu 2 pontos e facilmente a gente encontra a equação da reta, como a gente já viu em várias aulas, né. E ele quer também a tangente do ângulo formado entre elas. Gente, essa questão tem um erro, tá? Mas eu vou resolver mesmo assim. Dá pra marcar o gabarito, mas eu acho que ela seria anulada, se não foi, né. Enfim, vamos lá. Aí eu tenho o ponto A, certo? Que é menos 8 sobre 5 e 1/5. Isso aqui ele deu na questão. Aí eu substituo naquela forma. Y é igual a A vezes A, né? Que é o ponto X aqui, ó. AX mais B. Eu usei AX mais B de novo, né, gente? Que eu sou viciada nesse AX mais B. Mas podem usar o M e o N, tá? Vai ser igual a 1/5, que é o Y, né? Esse aqui é o menos 8/5 é o X e 1/5 é o Y. Aí vai ficar o quê? Que o B vai ser igual, eu passo pro outro lado, né? 1/5, aí aqui não tá negativo, eu passo positivo, mais 8A sobre 5, certo? Então, eu guardo aqui e vamos pro outro ponto, né? Aí, outro ponto é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 não, menos 1 e 2, né? Porque ele falou que a reta AB. Aí eu vou ter o quê? Y vai ser igual a menos 1A mais B. Por que menos 1A? Porque o X é menos 1, certo? E o Y é igual a 2. Aí eu substituí nessa segunda parte aqui, ó. 2, que é o Y, é igual a menos 1A mais. Aí, gente, esse B eu já tirei dessa primeira. Eu sempre faço isso, né? Vocês viram que na outra também fiz a mesma coisa. E aí eu tô vendo que eu tenho fração, gente. Eu não me estresso com fração. Quando tem uma igualdade, eu apenas multiplico. Porque não vai fazer diferença na minha vida. E vai melhorar, né? Porque eu não vou mais trabalhar com fração. Aí aqui, como o denominador é comum, é 5, eu peguei e multipliquei por 5 pra facilitar. Aí 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5, menos 5A, mais, aí aqui o denominador multiplica, vai cortar, né? Vai ficar mais 1 mais 8A. Aí aqui, gente, é só resolver, né? Passar pro outro lado, não sei o que, isso aqui você já sabe. Eu vou ter que 3A é igual a 9 e o A vai ser igual a 3, certo? Aí vamos aqui para o B, certo? Vamos achar o B, porque a gente já tem o A, é só a gente substituir nessa fórmula aqui, né? 1/5 mais 8 vezes 3, que é o A dividido por 5. Aí eu vou ter que o B é igual a quanto? Tá aqui, ó, bem direitinho, ó. Como o A é igual a 3, essa aqui é a mesma coisa dessa aqui, tá, gente? Essa parte aqui de baixo, ó, eu só repeti pra vocês verem de onde eu tirei, né? Eu substituo aqui, ó, aí vai ficar B igual a 1/5 mais 8 vezes 3 sobre 5, 3 vezes 8 é 24.
E aí eu faço a soma, o denominador é comum, então eu posso só somar os valores de cima, vai ficar 25 sobre 5, que é igual a 5. Então o meu B é igual a 5 e o A é igual a 3. Com isso eu vou ter a equação, né? Isso da reta AB, mas ele também quer da reta AC, né? Então vamos lá achar a outra. Mesma coisa, gente. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto C e eu vou substituir do mesmo jeito. É do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá? Então isso aqui é só conta, vocês fazem em casa rapidinho, né? Porque tá acabando aqui o nosso tempo da aula, eu também não quero me prolongar muito. E aí pronto, eu vou encontrar, né, bem direitinho e encontro que essa é a reta, tá, gente? Eu encontrei que o A é menos 1/3 e o B também é menos 1/3. Então o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Repito, pode usar M, pode usar N, não tem problema. Aí a gente vai e marca o item C, né? Tá aqui, ó. Menos 1/3 e 3x mais 5. Gente, aí ele pede a tangente do ângulo. Aí é isso que eu vou explicar pra vocês que tá errado. Se vocês forem calcular, ó, mais vezes que a questão está errada, usando uma fórmula da tangente, o ângulo entre as retas vai ser, a gente vai ter o denominador 0. Então a gente tem aquele caso lá que eu mostrei pra vocês lá no começo. Vamos voltar aqui, que eu quero que vocês entendam bem direitinho. Aquele caso lá do começo, que ele falou, ó, quando o coeficiente era igual a 0, né? Ó. Se as retas forem perpendiculares, o M1 vezes o M2 vai dar menos 1. Gente, quando eu colocar aqui, M1 vezes M2 vai dar menos 1. 1 menos 1 vai ser 0. Então, ele diz que a tangente não existe. Consequentemente, elas são perpendiculares entre si. Então, nessa questão, tem esse item com a tangente, mas é mentira, não é aquilo. Não é uma resposta, tá? Ó, ele bota aqui que é 1, né? O ângulo agudo formado entre elas, mas não é, gente. O ângulo simplesmente não existe, porque é a tangente de uma coisa que não existe, né? Enfim, porque se você botar aqui nessa fórmula vai dar 0. E aí vamos para a próxima. Última questão aqui rapidinho pra vocês. Sejam A e B dois números reais positivos. As retas R e S se interceptam no ponto AB. Então, AB são dois valores positivos e tem duas retas que se interceptam. Lembram? Elas são concorrentes. Elas se cruzam no ponto A e B, certo? Então, vamos desenhar, né, gente? Sempre que a gente não souber, a gente desenha. Aí, ele fala que esse ponto A sobre 2 e 0 pertence à reta R e 0 e B sobre 2 pertence à reta R. Então, uma equação para a reta T... Ai, gente, não vamos ler isso aqui primeiro, não. Vamos primeiro desenhar, que é mais fácil, né? Ó, aqui, eu desenhei pra vocês, né? Desculpem se minha letra não é muito bonita. Eu preferi fazer assim, no papel mesmo, porque eu acho que ficou melhor, né? Porque essa questão ela é um pouco mais trabalhosa, certo? Aí ficou melhor desenhando assim. Aí eu tenho aqui a reta R e a reta S, e elas dizem que elas se encontram, lembra da fórmula lá que elas se encontram? No ponto A e B, certo? E ele deu outro ponto das retas, ou seja, gente, ele deu 2 pontos de cada reta, porque esse ponto aqui é em comum entre as duas, e ele deu um ponto de R e deu um ponto de S. Então, eu consigo calcular as duas equações da reta, né? Aí, depois que a gente desenha isso, a gente vai terminar de ler, porque senão é muita informação de uma vez só, né? Sempre que vocês estiverem lendo, desenhem. Quando a gente não sabe resolver, a gente desenha. Ou então a gente faz um exemplo pequenininho. Uma vez eu aprendi com um professor meu de matemática. Se você não sabe pescar uma baleia zona grande, você começa por um peixinho. Você faz um exemplozinho ali pequeno do lado do seu caderno, só pra ver se o seu raciocínio tá correto, entendeu? Por exemplo, quantos números tem entre 1000 e 1? Do 1 ao 1000 tem quantos números? 1000, né? Mas aí você pega e bota, do 1 ao 2 eu tenho quantos? 2. 2 menos 1 é quanto? 1. Eu tenho que somar mais 1. Então, por isso que a fórmula é 1000 menos 1, que dá 999 mais 1. A fórmula para saber quantos números tem ali é a subtração do maior para o menor e soma 1 depois. Porque entre 1 e 2 eu tenho que 2 menos 1 dá 1. Mas é só um número, do 1 e 2? Não, são 2, então eu tenho que somar mais 1. Mesma coisa, do 1 ao 5, entendeu? Então, sempre que você não sabe um problema grande, você faz um pequenininho pra você ver. Não precisa decorar alguma forma. Essa fórmula aí de quantos números tinha, eu nunca decorava. Eu sempre contava e dizia, se vai servir de 1 ao 5, vai me servir de 1 ao 1000, de 1 a 2000. De 1 a 1000 parece fácil, né? Que é claro que é 1000. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, até 1000. Mas ele fala do 21 ao 500, quantos números tem, entendeu? Sempre diminui e soma 1, certo? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, então a equação para a reta T, que passa pelos pontos 0 e 0, ou seja, pela origem, e tem a tangente do ângulo agudo formado entre R e S como coeficiente angular.
Então, gente, o que é que ele deu? Ele quer a reta. Aí, como eu falei pra vocês, quando ele quer uma reta, a equação da reta, ele tem que dar um ponto e ou o coeficiente angular ou então outro ponto, né? Vocês lembram da questão que a gente fez? Eu acho que foi a terceira, que teve um ponto e o coeficiente angular. E ele disse que o coeficiente angular é o ângulo agudo formado entre a gente. Gente, essa questão era só pra enfeitar, né? Era só pra dar trabalho pra gente, né? Mas ela é bem simples. Eu preciso achar o ângulo agudo formado entre essas duas retas para eu poder achar o coeficiente angular e eu junto com esse ponto 0 e 0 e eu acho a reta T. E para eu achar esse ângulo formado entre R e S, eu preciso fazer aquela fórmula lá do ponto, né, do ângulo entre as retas, e para eu achar esse ângulo entre as retas, eu preciso da equação da reta. E ele tá aqui, ele me deu dois pontos, esse da reta R e o AB, que é em comum, e esse da reta S e o AB. Então vamos lá, né, aqui é só abraçar o mesmo. Porque a gente lê e entende, destrincha a questão, fica mais fácil. Aí eu vou ter aqui em R, eu vou ter o A sobre 2 e 0. Aí eu encontro. Mesma coisa, gente. Y é igual a M1, né? Eu chamei de M1, podia chamar de MR, não tem problema. Vezes o X. Aí, gente, nessa questão aqui tem que usar o M, porque senão vocês vão confundir. Esse alfa aqui, esse A aqui, desculpa, é o ponto, entendeu? Se você usar um A aqui, vão ficar dois A's iguais e você vai acabar multiplicando eles achando que ele é a mesma incógnita, e não é, por isso que eu usei M. Não dá pra usar a X mais B aqui, tem que usar MX mais N, certo? Pra não confundir. Essa questão só é chata por isso. Porque como ela usa A e B, você acaba ficando, fala, meu Deus, esse A é o coeficiente ou é outra coisa, entendeu? E ele é só uma incógnita da questão. Se quiser chamar de H, ele podia. Então, é isso. Você tem só que se organizar para não se confundir. Essa questão é confundível, mas ela não é difícil. Aí aqui eu coloco, né, que o y é igual a 0, o x é igual a A sobre 2, vezes o coeficiente angular, mais o coeficiente linear. E eu encontro que N1 vai ser igual a isso aqui, né? Só passar para o outro lado. Menos A sobre 2 vezes M1. E eu tenho outro ponto, que é o AB, que é o ponto em comum entre as duas retas. Aí eu vou ter que y, que é igual a b, é igual ao coeficiente angular vezes x, que é o a, mais n1. Aí eu pego n1 e substituo aqui, né? Ó, m1 vezes a mais, menos a sobre 2, mais n1, que foi o valor de n1 que eu encontrei aqui em cima. Aí eu encontro que b vai ser igual a isso aqui. E aí eu vou deixar só o m1, né? Por que, Paula, tu deixou o m1? Gente, porque o m1 é o que eu vou substituir na equação da reta. Entendeu? É o meu coeficiente angular, né? Aí vamos lá. Como o n1 vai ser igual a isso aqui, o N1 vai ser igual a quê? Menos A sobre 2 vezes o M1. Aí eu tenho o valor de M1 e eu encontro o N1. Eu precisava ter deixado o M1 e o N1 sozinhos, porque eu preciso substituir na equação da reta, gente. A equação da reta é Y igual a M1 vezes X mais N1. Então, o M1 vai ser 2B sobre A vezes o X e o N1 vai ser menos B. Menos B. Aí a gente olha assim e diz, fala, meu Deus, Paulo, eu não achei os incógnitos. Tem A e B aqui, não, gente, é só porque ele não quis dar o ponto pra vocês, ele quis ser chato. Se ele quisesse ter dito que era 1 e 2 e a reta R tinha os pontos 1, meio e 0, entendeu? Ele podia ter feito isso, mas ele foi chato, quis botar A e B pra gente achar que a gente não tava conseguindo resolver a questão, mas ela tá aqui. É só porque ele chamou de outra coisa, então não se assustem, tá? Aí vamos para a segunda parte, reta S. Mesma coisa, gente, ele deu 2 pontos da reta e eu calculei, tá? Vocês fazem direitinho em casa, gente, isso aqui é um B, viu? Minha letra saiu um pouco feia, mas é B sobre 2. Aí igual B sobre 2, que é o Y, igual a M, vezes o 0, que é o X, a mesma coisa, gente. Essa questão é braçal, ela não é complicada. Mesma coisa. Alfa e beta, mesma coisa. Aí eu encontro o N2, que é B sobre 2. Aí eu fico, vale, Paulo, eu tenho que achar o valor de B. Não tem, gente, não tem. É o ponto que ele deu, tá ótimo. É tanto que a resposta da questão é em função de B e A, entendeu? Então não se assustem. Essa questão não vai aparecer pra vocês no Enem, mas enfim. Só pra poder desenvolver o nosso raciocínio, que é bom, né? E aí eu vou ter de novo, né, isso aqui, eu encontro o M e o N é só substituir na fórmula, mesma coisa. Então, gente, eu tenho as duas equações da reta, né, como eu falei pra vocês, eu tenho que achar as duas equações, porque eu preciso usar naquela fórmula lá, ó, que é o ângulo entre elas. Eu preciso dos dois coeficientes angulares pra eu poder jogar nessa fórmula, porque o ângulo entre elas, não sei se vocês lembram, mas ele falou na questão, que é o coeficiente angular da reta T, que é o valor que eu quero. É porque a questão parece ser difícil, porque tem muita informação, tem muitas retas, muito coeficiente, não sei o que, mas é só uma invenção dele mesmo, certo? Pra dificultar, mas não é difícil. Aí eu uso aquela fórmula, que é a tangente de θ, M2 menos M1 sobre 1 mais M1 mais M2. Aí eu coloco, gente, o M2, eu chamei o M1 de R, eu acho, né? Ó, tá aqui M1, 2B sobre A, coloquei aqui 2B sobre A, que é menos M1, e o M2, B sobre 2A. Que
que é exatamente o que eu encontrei aqui, ó, M2B sobre 2A. Aqui, gente, é só substituir valores, fazer MMC, vocês resolvem isso em casa, tá? Façam devagarzinho e ver se vocês conseguem fazer a questão. E aí eu encontrei isso aqui, que a tangente do teto é igual a isso, 3BA vezes dividido por 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que ele disse lá na questão que a tangente do ângulo entre elas é igual... o ângulo tem a tangente do ângulo formado como coeficiente angular. Então, gente, esse aqui é o coeficiente angular da reta T, que é a reta que eu quero saber. Aí agora eu tenho o quê? O coeficiente angular, que é essa coisa feia aqui, né? Que ele fez o favor de estragar a nossa vida usando A e B. E eu tenho um ponto da reta T, que é, graças a Deus, pelo menos para facilitar, ele botou a origem, que quando é 0 e 0 é mais fácil, né? Então, temos aqui reta T, o M de T, igual a isso aqui, que foi o que eu achei na outra questão. E eu tenho aqui que a reta vai ser o quê? Y é igual a M de T vezes X mais N de T. Como ela passa pela origem, Y 0 e X é 0. Então, NT vai ser igual a 0. Como eu disse mais uma vez, finalmente ele quis facilitar a nossa vida botando esse 0 e 0. Aí eu vou ter que o Y é igual a M de T vezes X. O M de T é isso aqui, que eu achei na questão, mais 0, né? Que é o N de T. Aí, gente, é só ajeitar aqui, viu? Multipliquei em X, ó, ficou 2Y vezes isso aqui, né, ó, em X, ó, certo? Igual a 3BAX. Aí 2Y, blá blá blá. Aí eu peguei o 3BAX e passei pra cá, ficou menos. Aí eu organizei e achei o item D. É tipo só organização. Isso aqui já seria a resposta, mas eu preciso transformar em alguma dessas aqui, né? Aí você não vê a resposta, aí já fica, o que foi que eu errei? Não, gente. Nas equações, elas são rearranjadas. Quantas questões eu fiz aqui pra vocês que as questões eram rearranjadas, entendeu? Então, por favor, não vão deixar de marcar porque vocês fizeram a questão até aí e não acharam o item igual. Vão rearranjando as coisas até dar certo, certo? E aí vocês marcam o item D. Então, gente, obrigada. Vocês sabem, né? Qualquer coisa, é só falar no WhatsApp. A aula foi um pouco corrida, hoje até passei do tempo. Vocês me desculpem, mas é porque realmente é uma matéria um pouco extensa e questões um pouco mais complicadas do que a gente estava fazendo nas aulas passadas. Acredito que a gente, próxima aula, faça só exercícios, se a gente não receber a apostila 4. Mas aí eu aviso a vocês, certo? Eu vou procurar fazer uns exercícios mais estilo Enem, porque eu não vou ficar fazendo muita coisa desse negócio de reta, porque não é um assunto muito importante pro Enem. Então eu prefiro fazer exercícios com vocês que vão desenvolver vocês, vão ser mais importantes do que fazer exercícios obrigatoriamente da minha matéria, tá? Então se a gente não começar a apostila 4, eu vou fazer exercício estilo Enem com vocês. E qualquer coisa me perguntem, se eu fui um pouco rápida, me perdoem, como eu disse, o tempo tava curto. Vocês me mandam mensagem, me mandam print da aula. Eu errei aquela partezinha lá do sinal, mas deu tudo certo. Qualquer dúvida vocês tinham comigo, tá? E obrigada, gente. Tchau!